Bom, nós vamos ver nesse vídeo como fazer orçamentos na plataforma Virtual Clínica, tá? Primeiro passo é acessar através da tela Home o atalho para criação de um novo orçamento. Então, nós vamos aqui no novo orçamento, tá? Logo na parte superior, eu tenho a opção para buscar um paciente já cadastrado, por exemplo, Maria, a Luísa, por exemplo. Ou, se não for um paciente que já esteja cadastrado, eu posso usar aqui a opção mais para cadastrar um novo paciente. Por exemplo, Rogério Tadeu da Silva. Fez esse cadastro, você vai informar aqui pelo menos um número de celular, lembrando que os campos obrigatórios estão destacados com um asterisco vermelho, tá? Se quiser, pode indicar aqui, se foi indicado por algum paciente, informar quem foi o paciente, tá? E pronto, os dados pessoais estão prontos. O próximo passo, nós vamos clicar nos dados do orçamento. Nos dados de orçamento, a gente tem aqui quem foi o criador, né? E para qual dentista vai ser direcionado esse orçamento. Por exemplo, vamos usar aqui o Dr. Guilherme. Feito isso, vamos salvar o orçamento e deixar ele pronto para o Dr. Guilherme fazer o orçamento. Só um ponto de atenção, aqui nesse caso, a clínica obriga que seja informado informações da anamnese, que se ele está em tratamento médico, vou informar aqui que não está, e se está fazendo uso de algum medicamento. Vou falar que não. Então, a secretária já coleta essas informações na recepção e deixa pronto. Salvamos aqui. O sistema pergunta, dados gravados com sucesso, o que deseja fazer? Continuar aqui ou ir para o prontuário? No nosso caso, nós vamos ir para o prontuário, só para ver aqui o cadastro do Rogério Tadeu, já está prontinho, né? Já está feito. E aqui a gente tem o orçamento de número 238950, aguardando o orçamento do dentista. Ou seja, o paciente foi para a recepção, sinalizou necessidade de orçamento, a secretária criou o orçamento, direcionou para um dentista e está esperando o dentista chamar o paciente para poder fazer a avaliação. Agora vamos fazer aqui, eu vou parar o vídeo, nós vamos simular o dentista fazendo essa avaliação. Bom, pessoal, aqui eu estou logado aqui com o Dr. Guilherme, tá? Observe que a gente tem aqui o dashboard da tela home um pouco diferente. Depois nós vamos repassar isso. Aqui ele mostra informações sobre a comissão do dentista, enfim. E logo abaixo nós temos aqui a área de orçamentos. Observe que tem aqui, ó, aguardando orçamento, o Rogério Tadeu da Silva. Ou seja, o dentista está aqui no consultório, ele já está visualizando que tem uma pessoa lá na recepção aguardando orçamento. O dentista chamou o paciente para o consultório, ele vai fazer o orçamento, então basta clicar aqui. O orçamento já está aqui prontinho. Rogério Tadeu, a data de criação. Se tivesse qualquer observação, a secretária poderia colocar essas observações aqui. E aí o dentista vai orçar. Imagine que esse orçamento sejam algumas restaurações. Então ele vem aqui, digita aqui, ó, restauração de resina, por exemplo, o valor já está preenchido, ele pode alterar se quiser. Nós vamos pôr aqui 4 restaurações. Clicou aqui no mais em, ele já inclui as 4 restaurações. Além disso, nós vamos colocar também uma limpeza. Colocamos aqui uma limpeza, incluir. E aí temos aqui o orçamento pronto já, R$ 190. Só vou definir aqui os dentes. Vou colocar de forma aleatória para a gente não perder um tempo aqui na definição dos dentes, tá? E aí, só repassando aqui o orçamento, nós temos uma limpeza, 4 restaurações, o valor de cada uma delas. Foi definido aqui na tabela de preço que o dentista pode mexer nesse valor desde que respeite um valor mínimo de R$ 20 e um máximo de 70, e aqui a data do orçamento. Bom, feito isso, nós podemos, se quiser, complementar aqui a anamnese, tá? Já veio com os primeiros dados preenchidos, mas a gente tem aqui uma lista de perguntas que, se o dentista quiser, ele pode complementar essa lista, tá? E logo abaixo também, se ele quiser, ele pode escrever aqui um planejamento, né? E, por fim, se for necessário anexar qualquer documentação, ele pode clicar aqui e fazer o anexo da documentação. Por exemplo, vamos colocar aqui uma panorâmica. Colocou a panorâmica, define qual que é o documento e faz a observação
do que ele quiser sobre o documento anexado, sobre a panorâmica. Tá? Feito isso aqui, podemos concluir aqui o orçamento. O sistema pergunta se deseja concluir. Sim, ok. Está concluído. E aí a última pergunta se ele quer continuar aqui ou ir para o prontuário. Tá ok? Vamos voltar agora para a secretária. O paciente vai voltar para a recepção para nós vermos agora como que vai ficar esse orçamento lá para a secretária. Bom, pessoal, voltamos aqui com o perfil de secretária. Observe que aqui, ó, para ela já aparece que foi orçado, ou seja, o paciente foi para o consultório, o dentista fez o orçamento, concluiu o orçamento, esse orçamento volta para a recepção, para a secretária poder negociar com o paciente as formas de pagamento, né? Então, e assim dar início ao tratamento. Então, ela tem aqui já o orçamento pronto do Rogério Tadeu, que foi feito lá no consultório, ela vai clicar, acessar o orçamento, ó, já abre por padrão, ele já abre nos dados do orçamento. Então, a secretária já tem em mãos, olha, sabe que foram feitas aqui foi feita uma análise e aí tem 4 restaurações para serem feitas nos respectivos dentes e uma limpeza, né? Nesse momento, ela vai negociar com o paciente, se vai oferecer um desconto, formas de pagamento, enfim. E aí ela vai optar por aprovar o orçamento ou reprovar o orçamento. E caso o paciente vá embora, fique de pensar, simplesmente mantém o orçamento como está, porque posteriormente nós vamos ver os relatórios que vão nos dar aí informações para poder tentar fazer com que esse paciente faça o tratamento aí com a clínica e aí trazer esse paciente de volta e converter esse orçamento em tratamento. No nosso exemplo, nós vamos entender que o paciente vai fazer esse tratamento, ok? Então, nós vamos entender aqui... Só um minuto, pessoal. É isso. Nós vamos entender que o paciente vai fazer esse tratamento. Então, aprovar, nós vamos aprovar o orçamento. Sim. Prontinho. Aí, o próximo passo, depois que o orçamento é aprovado, é complementar os dados do paciente, uma vez que ele vai fazer o tratamento. Então, ele pergunta, o que vocês desejam fazer? O que você deseja fazer? Ficar aqui, continuar aqui ou ir para o prontuário? Nós vamos para o prontuário. Tá? Aqui nós temos a tela de prontuário com todos os dados do paciente, tá? Os orçamentos, pagamentos, né? Saldos, frequência, agenda e tudo aqui. E o próximo passo nós vamos complementar os dados cadastrais. Aqui para isso eu vou gerar o número de prontuário, se eu tiver um controle externo eu posso também digitar esse número manualmente, mas no nosso caso nós vamos gerar o número de prontuário. Prontuário clínico, se tiver um prontuário orto quiser gerar, eu posso gerar. Nesse caso, não vou gerar o orto. E aí eu vou preencher aqui data de nascimento, CPF. E lembrando que os campos que estão com asterisco em vermelho são obrigatórios. Os demais não são. Então, a gente tem aqui, se quiser usar o próximo, ele vai navegando aqui entre as abas. Dados de contato, tá? Telefone, a gente tem... aqui nós temos 4 campos para telefone, um para e-mail, endereço, tá? O endereço você pode preencher o CEP e a própria plataforma busca aqui os dados de endereço para você, por exemplo, vamos preencher aqui esse endereço, ele trouxe aqui, depois você complementa com o número e complementa, ok? Próximo, ele desce aqui para os dados profissionais, não é obrigatório. Próximo, cônjuge também não é obrigatório. Referências, temos 2 referências pessoais e 2 profissionais, também não obrigatório, se quiser observações. E documentação. Aqui você pode anexar, por exemplo, documentos como CPF, RG, comprovante de residência, enfim, uma série de informações aí que podem ser utilizadas para possivelmente uma linha de crédito, um financiamento e assim por diante, ok? Então, feito isso, nós vamos gravar e ir para o prontuário. Né? Complementamos os dados cadastrais, estão todos prontos, e é a hora de lançar agora o pagamento, fazendo aqui um novo pagamento. Primeiro passo, nós vamos escolher onde vai ser lançado, no caixa da recepção, qual a condição de pagamento. Nesse caso aqui, nós vamos usar o dinheiro e colocar aqui o valor total do orçamento, nesse caso, R$ 190. Eu tenho 2 opções, eu poderia associar esses pagamentos já aos procedimentos,
ou deixar livre para o dentista. Por exemplo, se ele não for pagar tudo, pagar R$100, por exemplo. Beleza, deixo aqui livre e deixo o dentista depois, posteriormente, associar esse saldo. Observe aqui que ele já tem um total pago de R$100, não associou nada e tem um saldo de R$100 para ser utilizado no tratamento, quando ele começar, ok? Então, essa é a criação de um tratamento, desde o início, desde o orçamento até a sua fase de pagamento, né? E aí, próximo passo, depois disso, a secretária vai fazer um agendamento para começar o tratamento. Então, ela vai clicar aqui nesse botão, nova agenda, vai ser direcionada para a área de agenda, para o módulo de agenda, aí basta selecionar o dentista, verificar que o espaço que ela tem, a janela que ela tem, e fazer a agenda. Por exemplo, vamos agendar para quarta-feira às 9 horas, das 9 às 9h30. Clicou, arrastou, soltou. Já trouxe os dados do paciente, então basta salvar. Ok, está aqui, Rogério Tadeu da Silva, agendado. Prontinho para o próximo paciente agora, já está prontinho essa agenda, e aí o próximo passo é fazer o tratamento recorrente aí na plataforma.